Enfim, chega-se ao ponto de tocar o que não se vê e relembrar do que não dá para esquecer. A noite é fria e escura, o medo vem quando sem alcance o olho não consegue mais ver. A fé poderia te aquecer, há muita coisa além e a quem se você permitir. Eu me pergunto, e se eu permitir não me encontro? Mergulhei em mim, pronto, mas continuei caindo. Será que vale a pena o confronto? Por quê? Quando olho no espelho ainda encontro o mesmo menino tremendo, com medo, com a dor do passado, trancafiado e encolhido. Se tem medo de viver dentro da cela e acostumar-se com as sequelas, me senti revoltado com o mundo comigo, mas continuei sorrindo, sobrevivendo, sorrindo no escuro, tentando gritar sem nem ter boca. Me fala, alguém ouviria? Não sentia, ouvia. A reversa sinestesia, cheirando a fracasso, medo, imóvel pela anestesia, aplicada por especialistas em fugir da magia. Ao seu redor infectados, cuidado, uma hora você se contagia. E assim, enfim, dar as mãos à ironia, escondido flertar com a hipocrisia. Um infiel traía a mim, negando a voz que me dizia. A verdade esfria toda vez que a mentira te convida a uma aventura que você nunca imaginaria, porque RP de lágrimas é o remédio pro silêncio que aumenta o tom pelo intermédio da euforia. Você se torna mais um instrumento no palco, distraído meu ouvido, escuta o que ele quer escutar. Nessa mente o ajuda, também não escolheria sofrer, queria poder, o espaço para a essência dar, queria todo o espaço do mundo para caber em alguns minutos, como realização do presente, que felizmente não precisa de ajuste, por mais que isso não dure, mas que alguns minutos. Seria bom demais falar que apenas enfrentar sua ironia bastaria, mas seria grande inocência minha acreditar nessa essência como matéria. Se toda vez que a nossa luz escorre pelos dedos, a histeria dá lugar para uma face mais séria. Às vezes é bom quando o medo abraça forte, ao menos algo que traz conforto, entortar a expectativa como garrincha, encontrar na trincheira a destreza para expandir linhas, grande campo à vista, aquilo que arrepia, atravessa assuntos, astuto, para tentar escutar o silêncio no tumulto. Quantas vezes rodeado, pessoas preenchendo espaços e ninguém podia ver os vultos da história que eu poderia criar, da versão que eu poderia ser, para a família eu iria proporcionar, mas no final era sobre o que eu não podia perder. Essência é luz, pode ser abafada, nunca contida. Me conte das vezes em que a sua foi apagada, me conte da tese que foi desacreditada por sua própria sombra que se esconde na trilha, dá mais calma caminhada e o caminho rumo à essência, vendo um futuro repleto de bens. Pensamentos vagos são pensamentos engatilhados. Tens coragem de pular na frente do trem? Só assim pararia a monotonia que ainda te convém. Quem que tá falando desse outro plano? Além das expectativas, para viver construindo o que não me fazia bem, sem direção, apenas um trem, sem vagão que caminha pro fim. Sei contar as horas para ir embora, mas para casa eu nunca vou, porque casa eu nunca te vi. Assisti o espetáculo com os olhos vendados, não se assuste quando descobri que ele ainda existe. A única peça que te pregaram, mas pegaram pesado, né? Elenca os membros no tablado e nenhum deles sequer foi informado. O teatro começará às 3 da manhã, tenho certeza que não te contaram. Não vai perder a melhor parte, um só momento. Todos levantados, o protagonista se move calmo e desesperado. Prevê para si o que antes era inesperado. Quem diria que ele sairia com par de meia trocada? Espetáculo! Logo depois, ameacei me descrever. Ao escrever nesses moldes prontos, percebi que há muitos a ameaça basta para te deixar no ponto que iria partir, para te partir o alimento em um número infinito de migalhas. Colétias, 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 colétias. E nunca se satisfaça.
Enfim, chega-se ao ponto de tocar o que não se vê e relembrar do que não dá para esquecer. A noite é fria e escura, o medo vem quando sem alcance o olho não consegue mais ver. A fé poderia te aquecer, há muita coisa além e a quem se você permitir. Eu me pergunto, e se eu permitir não me encontro? Mergulhei em mim, pronto, mas continuei caindo. Será que vale a pena o confronto? Por quê? Quando olho no espelho ainda encontro o mesmo menino tremendo, com medo, com a dor do passado, trancafiado e encolhido. Se tem medo de viver dentro da cela e acostumar-se com as sequelas, me senti revoltado com o mundo comigo, mas continuei sorrindo sobrevivendo, sorrindo no escuro, tentando gritar sem nem ter boca. Me fala, alguém ouviria? Não sentia, ouvia. A reversa sinestesia, cheirando a fracasso, medo, imóvel pela anestesia, aplicada por especialistas em fugir da magia. Ao seu redor infectados, cuidado, uma hora você se contagia. E assim, enfim, dar as mãos à ironia, escondido flertar com a hipocrisia. Um infiel traía a mim, negando a voz que me dizia. A verdade esfria toda vez que a mentira te convida a uma aventura que você nunca imaginaria, porque arrepio de lágrimas é o remédio pro silêncio que aumenta o tom pelo intermédio da euforia. Você se torna mais um instrumento no palco, distraído meu ouvido, escuta o que ele quer escutar. Nessa mente o ajuda, também não escolheria sofrer, queria poder, o espaço para a essência dar, queria todo o espaço do mundo para caber em alguns minutos, como realização do presente, que felizmente não precisa de ajuste, por mais que isso não dure, mas que alguns minutos. Seria bom demais falar que apenas enfrentar sua ironia bastaria, mas seria grande inocência minha acreditar nessa essência como matéria. Se toda vez que a nossa luz escorre pelos dedos, a histeria dá lugar para uma face mais séria. Às vezes é bom quando o medo abraça forte, ao menos algo que traz conforto, entortar a expectativa como garrincha, encontrar na trincheira a destreza para expandir linhas, grande campo à vista, aquilo que arrepia, atravessa assuntos, astuto, para tentar escutar o silêncio no tumulto. Quantas vezes rodeado, pessoas preenchendo espaços e ninguém podia ver os vultos da história que eu poderia criar, da versão que eu poderia ser, para a família eu iria proporcionar, mas no final era sobre o que eu não podia perder. Essência é luz, pode ser abafada, nunca contida. Me conte das vezes em que a sua foi apagada, me conte da tese que foi desacreditada por sua própria sombra, que se esconde na trilha da mais calma caminhada e o caminho rumo à essência, vendo um futuro repleto de bens. Pensamentos vagos são pensamentos engatilhados. Tens coragem de pular na frente do trem? Só assim pararia a monotonia que ainda te convém. Quem que tá falando desse outro plano? Além das expectativas, para viver construindo o que não me fazia bem, sem direção, apenas um trem, sem vagão que caminha pro fim. Sei contar as horas para ir embora, mas para casa eu nunca vou, porque casa eu nunca te vi. Assisti o espetáculo com os olhos vendados, não se assuste quando descobri que ele ainda existe. A única peça que te pregaram, mas pegaram pesado, né? Elenca os membros no tablado e nenhum deles sequer foi informado. O teatro começará às 3 da manhã, tenho certeza que não te contaram. Não vai perder a melhor parte, um só momento. Todos levantados, o protagonista se move calmo e desesperado. Prevê para si o que antes era inesperado. Quem diria que ele sairia com um par de meia trocada? Espetáculo! Logo depois, ameacei me descrever. Ao escrever nesses moldes prontos, percebi que há muitos a ameaça basta para te deixar no ponto. Queria partir, para te partir o alimento em um número infinito de migalhas. Colétias, 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 colétias. E nunca